Da ansiedade à sabedoria, o cérebro da mulher que se entrega a Deus. Uma jornada entre fé, emoção e razão. O cérebro feminino em coerência com o propósito divino. Bom, eu vou explicar o cérebro de Esther, a relação entre a emoção e a razão em equilíbrio. Então, nós temos a história de Esther, que é uma rainha, que diante de uma situação específica, onde a sobrevivência do povo judeu é ameaçado por o inimigo, né, por Amã, que coloca um decreto de morte, usando todo o poder investido por ele, pelo rei da Pérsia. E essa mulher, então, judia, ela se torna rainha. E aí nós vamos entender agora como é o cérebro de Esther. O cérebro de Esther, emoção e razão em equilíbrio. A história de Esther revela uma mente em harmonia entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, entre a emoção e a razão a serviço da fé. Ou seja, quando nós estamos diante de uma circunstância bem adversa, bem difícil, que nos mobiliza para que a gente ache uma solução diante do que parece impossível, a gente precisa usar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Vou permitir aqui a Marlene, boa noite, pode entrar aí na nossa aula hoje. Eu vou deixar essa aula gravada para quem não pôde estar junto aqui comigo, para a gente poder conhecer o cérebro de Esther. Por quê? Porque o nosso sistema límbico é o sistema emocional. É o nosso sistema em que as emoções são ativadas. Então, por exemplo, diante de uma situação difícil para nós, de um desafio, nós podemos lutar ou podemos fugir. No caso de Esther, ela resolve enfrentar, ela resolve lutar. Então, aquele susto inicial, aquela ameaça inicial de destruição e de morte, aquela notícia, aquele decreto do inimigo de destruição, ele primeiro ativa o sistema límbico. Então, toda vez que a gente tiver uma notícia muito assustadora, muito perturbadora, muito difícil, tivermos diante de situações em que parece que nós não vamos sobreviver diante de tanto sofrimento, de tantas dificuldades, diante de situações, por exemplo, de justiça, de morte, de conflitos familiares, de problemas financeiros, de relacionamento, problemas no trabalho, acidentes, ou seja, situações muito complicadas. Primeiro, o que é acionado é sempre o sistema límbico. Depois, quando a gente começa a respirar e pensar em estratégias de enfrentamento, é que a gente ativa o córtex pré-frontal. Então, Esther, ela equilibrava muito bem a emoção e a razão. Isso é um cérebro de uma mulher que tem equilíbrio. A regulação do medo é sempre o domínio sobre a amígdala. Então, quando nós temos essas situações, a emoção que vem ativada, em primeiro lugar, é sempre o medo. Então, Esther, ela sentiu medo, mas ela escolheu a pausa. Então, diante de uma situação que dá muito medo, não adianta a gente ficar desesperado ou ficar em pânico, ou ficar reclamando o tempo todo, ou ficar falando com todo mundo, ou ficar chamando atenção, ou achar que não tem solução. Não. É necessário parar, é necessário uma pausa. Então, o que na regulação do domínio da amígdala a gente tem que fazer? Jejum, oração e silêncio. Então, a Esther, ela ativou o córtex pré-frontal, regulou o medo utilizando a fé. Então, qual é o mecanismo que vai regular entre o medo inicial, a ameaça inicial
o decreto de morte, de destruição que o inimigo elabora e libera sobre nós, e as nossas reações. É sempre a fé. Então, nós vamos ter que instrumentos de batalha espiritual, oração, jejum e silêncio. Essa é a melhor forma de você enfrentar quando a situação exige uma regulação de medo. O outro elemento que a Esther usou, e nós devemos usar também como um cérebro de alguém que tem uma mentalidade de inteligência espiritual e emocional, é a empatia. Usando o que a gente chama de neurônios e espelhos. Ela jejuou e botou todo mundo para jejuar. Ela orou e todo mundo orou. Ela foi diante do rei, mesmo tendo a vida dela em risco, esperando que ele colocasse o cetro. Usando a empatia, a Esther não impôs nada, mas ela apareceu com coragem, com ousadia. Muitas vezes nós vamos ter que ter estratégias ousadas e corajosas, diferentes, que muita gente não vai entender o que a gente está fazendo, muita gente não vai gostar do que a gente está fazendo, as estratégias que a gente está determinando, inspiradas pelo Espírito Santo, reveladas por ele. Mas a Esther, ela não se impôs, ela se conectou, ela usou uma linguagem empática, ela ativou a sintonia emocional que ela tinha com o rei. Nós temos uma empatia, uma sintonia emocional com o nosso rei. Nós podemos chegar diante dele e pedir que ele se levante do trono, que ele opere a nosso favor. Nós podemos tocar o coração de Deus e ele pode transformar o nosso coração e o ambiente. Outra coisa, Esther tinha sabedoria espiritual. E a neurociência diz que a sabedoria espiritual ela é ativada pelo córtex e pelo cingulado. Então, a neurociência está mostrando que o jejum e a oração ativam áreas cerebrais ligadas à compaixão e ao propósito. E a Esther encontrou paz nessa ação, certo? Então, hoje a neurociência mostra que quando nós oramos, nós ativamos o córtex pré-frontal, a nossa visão amplia, as nossas áreas cerebrais, elas são estimuladas, e nós vamos ser ativadas em compaixão e em propósito. Então, compaixão e propósito é um registro que nós temos, e a neurociência está mostrando como nós somos seres espirituais. A neuroplastia é a capacidade de expansão do cérebro. A neuroplastia do propósito, ou seja, nós podemos tirar nossa rigidez cognitiva, nós podemos sair daquela caixinha, daquele padrão, daquele quadrado, e nós podemos flexibilizar ações numa nova perspectiva, numa nova visão, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa atitude, mudando as nossas estratégias na forma de lidar com as pessoas, com a situação, com a instituição, com as dificuldades que existem. E ela, por exemplo, propôs um banquete para o inimigo, sentou com ele, chamou para perto. Muitas vezes nós vamos ter que ter uma convivência que muitas vezes não faz sentido nenhum, mas por causa da direção que Deus está dando, nós não vamos ter medo do inimigo. Nós vamos ter que, muitas vezes, nos aproximar daquilo que nós não queremos, entrar no terreno do inimigo para que ele seja desmascarado, para que a revelação do Senhor venha e ilumine aquela situação. Pessoas que estão cegas, situações que estão adversas vão ser transformadas. E ela fala juntamente com a situação que ela vive. Se perecer, pereci. No momento, ela entrega tudo. E muitas vezes nós temos que entregar tudo.
Quando a mente se rende à fé, crendo e confiando que só o Senhor pode transformar, fazer um milagre, reverter a situação impossível, o cérebro, ele transforma e ele cria em nós coragem e criatividade. Então, quando nós ativamos a fé, a neurociência, através da neuroplastia, mostra que nós ficamos mais criativos e mais corajosos. Gente, coisa linda a neurociência do cérebro de Esther, porque nos inspira a ver como que nós devemos ativar o nosso cérebro diante dos nossos desafios. Cérebro, coração e fé em coerência. O coração, então, envia sinais de calma ao cérebro, as emoções são apaziguadas. Esther vive, então, uma coerência, uma fé, uma harmonia, uma emoção e uma razão. E ela fala, olha, rei, esse inimigo aqui quer nos destruir. E ela pede, por favor, para aquele rei reverter a situação, mas não é essa a estratégia. A estratégia é um enfrentamento diferente, um decreto novo, onde os judeus podem se defender. E a forca que Amã fez para Mordecai, que era o inimigo dele, o tio de Esther, o eunuco disse, olha, tem uma forca no quintal dele. E aí o rei manda enforcar lá. Muitas vezes Deus reverte a situação adversa, os decretos de morte, de destruição contra a nossa casa, contra a nossa família, a nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos. Ele reverte isso em decretos de vida. E ele coloca estratégias de vitória muito a ver com a nossa posição de fé e de coragem. A mente restaurada, ela é transformada, e ela transforma também. Esther, então, representa a mulher plena, a mulher consciente, a mulher compassiva, a mulher autorregulada, uma mente em que a coerência com o céu é capaz de transformar uma realidade na terra. Então, essa mente restaurada é uma mente que transforma, certo?